Ela conseguiu reunir a experiência como psicanalista e a paixão pela cozinha. O resultado disso tudo, o livro Neurótico de Receitas, com pratos doces, salgados, sobremesas, para cada um deles, histórias curiosas. E vamos conhecê-las no programa Retratos de hoje. Nós vamos conversar com a escritora, psicanalista Ana Cecília Carvalho. Ana Cecília Carvalho, muito bem-vinda ao programa Retratos. É um prazer tê-la aqui, Ana. É um prazer também estar aqui, Adriana. Conhecer mais sobre sua vida, sobre suas histórias, que acabaram, influenciando no livro Neurótico de Receitas. A gente vai falar mais sobre ele e sobre outras obras também escritas por Ana Cecília Carvalho. Vamos falar um pouquinho de você, Ana. Acredito que um momento marcante da sua vida, sua biografia, seja quando você deixou de lecionar, né? A aposentadoria, eu acho que foi um ponto marcante da sua vida. Foi um ponto marcante. Porque você não se imaginava, né? Não, foram vários pontos marcantes, sim, mas esse tem a ver com o fato de eu ter escrito esse livro, que é completamente diferente de tudo que eu tinha escrito até então. E é verdade, assim, a aposentadoria me liberou para algumas coisas que eu sempre quis fazer, mas eu não tinha tempo para fazer, para me dedicar. E esse livro é o retrato dessa fase, em que eu reencontrei o prazer de fazer uma refeição para as pessoas que eu amo. Não ter hora, não ter prazo, se permitir algumas coisas. Isso, né? E escrever sobre isso, que foi uma surpresa para mim também. Eu toquei nesse assunto porque esse momento ele é bem retratado no livro Neurótico de Receitas, né? Você começa o livro falando sobre esse momento, sobre essa mudança toda na sua vida e esse momento que passou, que te permitiu, né, curtir tudo isso. Agora, a cozinhar é uma terapia, uma paixão, Ana? Sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que sim, a cozinha é algo que, se você se permite criar, é muito lúdica essa atividade. Ao mesmo tempo, é algo que, se você gosta de fazer, é óbvio que vai te restaurar em muitos sentidos. Eu não posso indicar isso como uma solução para ninguém. Não dá para substituir esse processo criativo na cozinha e o que você tem que fazer no trabalho terapêutico, né, como paciente. Então, são coisas diferentes. Mas, sem dúvida, a mim me restaura muito. Você sempre gostou de cozinhar? Sempre gostei. Venho de uma família, na minha família, as pessoas... Eu costumo dizer que eu tenho muitas competidoras na família, desde as minhas tias, do lado paterno, até a minha avó, mãe da minha mãe, a minha mãe, e as minhas irmãs. Nós gostamos de cozinhar. É a família grande, sempre foi uma família muito grande. Não é uma família grande, mas uma família que busca pretextos para sempre se reunir em volta da mesa. E esse vínculo, sabe, essa coisa gostosa de saborear uma refeição que alguém fez, cada um traz um prato numa casa, é algo que eu trago comigo. E isso eu, de alguma maneira, deixo transparecer nesse livro, a importância dos vínculos, do prazer de uma refeição, de estar ali junto com os seus queridos. Você sempre teve esse hábito, sentar à mesa, você falou aí desse hábito de se reunir, né? Que a família sempre encontrava esses pretextos. Sempre foi um momento solene, esse momento de se reunir, de fazer uma refeição, mesas fartas? De solenidade não tinha nada, né? Assim, apesar de que meu pai conta que no tempo dele, as refeições tinham uma solenidade, né? Assim, o meu avô, o pai dele, sentado na mesa, sempre de terno e gravata, exigindo dos filhos, eram 11 filhos,
uma postura assim muito recatada, mas isso não é o que aparece na maneira como nós nos comportamos, né, na minha família. Então, de solenidade não tem nada, mas de muito encontro, de prazer, de conversa. E sua avó nessa história toda? A minha avó, mãe da minha mãe, ela já se foi. Assim, ela é a pessoa que me introduziu ao prazer de cozinhar. Eu conto um pouco disso no livro. Ela, com a meticulosidade dela, assim, quando eu perguntava, me ensina uma receita, e ficava insistindo, ela não ensinava na hora, mas falava, a primeira coisa, a regra mais importante é lave bem as mãos, lave bem as panelas. Nenhuma comida ficará boa se você não mantiver as regras de higiene. E ela foi me ensinando, mas com algumas condições. Lembro uma vez que eu insisti muito para ela me ensinar uma receita, daquelas coisas complicadíssimas. Ela fazia uma massa folheada que tinha que enrolar durante um tempão e tinha que ficar tão fina que você teria que ver o forno xadrez de baixo. Isso, o forno xadrez de baixo. E eu insistindo para ela me ensinar, e ela falou, tá, eu vou ensinar, mas você tem que me prometer uma coisa, que é dedicar ao mesmo tempo a cozinha que você vai dedicar à literatura. Ela sabia que eu gostava de escrever. Foi ela que te deu a primeira máquina de escrever? A minha mãe. Sua mãe que te deu. Primeiro fogão e a primeira máquina. Minha mãe e meu pai, os dois, né, assim, eles me deram uma máquina de escrever, minha primeira máquina portátil. Eu era novinha ainda e me deram também o primeiro fogão de 6 bocas com acendedor automático. Pois então tem um recado já era uma profecia. Aí. Tem um recado, né? Assim, escreva, mas cozinha, mas também dedique um tempo à literatura ou ao trabalho fora, né? Fora de casa. Então, essa é uma outra coisa interessante também na minha família, na minha experiência com a minha mãe, né? Especialmente minha tia materna. Elas são mulheres que sempre trabalharam. O que não era muito comum na época quando eu era menina, as mulheres não tinham carreira fora de casa, não era muito comum. Mas a minha mãe, ela se formou na Universidade Federal, foi uma das primeiras a se formar, e ela sempre teve uma vida profissional fora de casa. E eu vi, através do que ela podia fazer, trabalhando fora, cuidando da casa, cuidando dos filhos, administrando tudo. Como que ela conseguia? Outro dia eu vi um filme com esse nome, como é que ela consegue? Ela fazia isso com alegria, com prazer. Ela não se ressentia do que estava fazendo. Ela trabalhava 8 horas fora de casa, voltava para casa e continuava trabalhando em casa, não só com a administração da casa, mas também com as traduções que ela fazia, com os projetos que ela ajudava o meu pai a fazer. E trabalhar com alegria é algo que eu posso dizer para você, ver alguém trabalhar com alegria é algo que me marcou num sentido bom, é uma identificação boa né, que vem das mulheres da minha família. Sim. E aí você falou desse recado sublimado, vamos dizer assim, né, quando a sua mãe te presenteou com um fogão de 6 bocas com o acendedor automático, né? Um outro recado veio também do seu marido. Sim, né? quando eu me aposentei. A aposentadoria tem esse estigma, né, pesado. Aposentou, vai morrer. Né? Assim, aposentou, parou no tempo, no espaço. E eu vi que é bem o contrário. Eu imagino que depende do tipo de projeto que você veio desenvolvendo durante a vida toda. E se você está acostumado a fazer projetos que vão se realizar, também não são projetos absurdos, né, que são impossíveis de se realizar, coisas possíveis. E eu sempre fui me movimentando ao longo de projetos que eu ia concretizando. Então, quando eu aposentei, eu tive depois que passa o mal-estar do início, a culpa, né? Como eu sempre acordei muito cedo,
E aí, quando eu me aposentei, eu podia acordar um pouco mais tarde e ler o jornal com calma, tomar o meu café com calma, fazer algum exercício, sem aquela correria. E aí, de repente, vinha aquela voz, né? Aquela consciência, aquela censura, assim, você está à toa em casa, vai fazer alguma coisa, vai escrever um livro, vai escrever alguma coisa, sabe, essa obrigação. Essa cobrança, né, interior. Então, isso eu, né, rapidamente ultrapassei, e em troca veio um momento de, assim, o quê? Parecido com uma espécie de tédio, um certo tédio. Eu tinha uma manhã inteira livre, como? E o meu marido me viu nessa. Isso não durou processo. muito. E não durou muito. E ele falou: você gosta de escrever e cozinhar? Ou algo assim que ele disse. Escrever e cozinhar é só começar. Aí. E aí foi o recado. Foi, eu comecei a... Atendeu o recado, começou a pensar sobre isso, e aí surgiu o livro Neurótica de Receitas, que a gente vai saber mais sobre ele, sobre as histórias que estão nesse livro, interessantíssimas histórias. Eu tenho as minhas preferidas, viu, Ana? Vou contar para você quais são. Quero saber. Daqui a pouquinho você vai conferir todos esses detalhes e outros livros também escritos por Ana Cecília Carvalho. Antes do intervalo, só um recadinho para você sobre a campanha Faço Parte aqui da nossa Rede Catedral. Seu apoio é importante para que a TV Horizonte, os outros veículos de comunicação da Arquidiocese cumpram a sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei, atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é o 3209-3559, código de área 31. E se você já está fazendo parte, o nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta conhecendo mais sobre as obras e também sobre o livro Neurótico de Receitas, aqui escrito por Ana Cecília Carvalho. Fique por aí, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a psicanalista e escritora Ana Cecília Carvalho. Seu marido, né, Ana, já falava, o Raul, que cozinhar e escrever é só começar. E aí surgiu o livro Neurótico de Receitas. Em quanto tempo o livro ficou pronto? Ele ficou pronto como livro. As histórias você já tinha, mais ou menos, eu fui escrevendo ao longo de 10, 11 meses. Na metade disso, eu percebi que era um livro. Eu não tinha essa pretensão no início. Foi uma surpresa para mim. Eu tinha os títulos, os capítulos, que é um jeito diferente de escrever também para mim. Eu tinha algumas ideias, eu tinha alguns conceitos da psicanálise com os quais eu queria brincar. Eu tinha algumas receitas. Isso foi se juntando de uma maneira inesperada. Eu vi que a psicanálise e a gastronomia podiam estar juntas nessa receita, mas desde que recebessem pitadas muito generosas de humor e de ficção. Então, com o livro pronto, eu passei para outra etapa, que é conseguir um editor. Eu tive muita sorte. Eu consegui a editora Oficina de Arte e Prosa, que é a minha editora querida, Raquel Copite, e o patrocínio foi da Organização Feminina Judaica Vidso, que costuma patrocinar, bancar esses projetos que ela considera relevantes culturalmente. É uma organização de mulheres, e eu tive esse patrocínio, então eu sou muito grata a essa organização e também a Raquel. Vamos
mostrar para quem está em casa como é o livro, porque é interessante, a começar pela capa, né? Que é muito sugestiva, não é? A capa é do meu sobrinho, Daniel Bronfin, publicitário e faz também design. Um cérebro ou uma macarronada em forma de cérebro. Pois é bem sugestivo. E os capítulos, na verdade, são 50 capítulos, é isso? São 50 capítulos, isso é uma alusão aos 50 minutos de uma sessão tradicional de análise. Então, tem isso. Eu escrevi primeiro 45 e a outra sugestão importante do Hall foi também essa, escrever mais 5. Porque as sessões terapêuticas no mundo inteiro, elas duram 50 minutos. Então, eu escrevi mais 5. Esses 5 últimos capítulos eu escrevi quando eu já estava em Austin, no final de 2011. Vamos só explicar, porque você passa 6 meses aqui e 6 meses lá. Essa foi uma das vantagens da aposentadoria. Eu não fiquei mais, minhas viagens não ficaram mais restritas ao calendário escolar. Eu posso. Porque o Hall é de lá. Ele é americano, então 6 meses por ano nós ficamos em Austin, no Texas, e 6 meses no Brasil. Quando eu volto a clinicar também. Então, eu não parei. Algumas histórias se passaram lá, né? Que você muitas, retrata aqui. Muitas. Agora, as histórias são reais e fictícias ou todas reais? Elas todas têm um pé na realidade, como a ficção. Sei. E, ao mesmo tempo, são reinvenções de fatos. Então, algumas são mais próximas da experiência, outras menos próximas da experiência. Sei. Qual história que você mais gosta do livro, Ana? Essa é uma pergunta difícil. Você gosta de todas? Eu separei algumas, porque algumas realmente me chamaram a atenção. Por exemplo, a questão do frango narcisista e da torta reparadora. O salmão narcisista. Salmão narcisista e a torta reparadora de banana, não é isso? O bolo terapêutico, de banana. É isso aí, gente. Sim. Essa história me chamou a atenção porque é uma história dessa relação entre mãe e filha e que chama a atenção da gente porque toda mãe tem uma preocupação, né? O seu filho chega em casa um pouquinho triste, né? Meio chororô, às vezes quer dar um agrado, fazer uma gracinha, esperar um melhor momento para conversar. Você fez exatamente isso. Essas duas receitas surgiram a partir de um dilema, assim, vamos dizer assim. Na verdade, o nome de uma dessas duas receitas, surgiu nessa situação e foi o nome que a minha filha inventou. Sua filha que deu, né? É o bolo terapêutico. A receita me foi dada numa outra circunstância. Que é a receita que ela mais gosta, um dos pratos que ela mais gosta. Né? Ela gosta do salmão narcisista e eu nessa ocasião específica, eu servi, depois que ela se sentou à mesa para comer, eu servi com uma xícara de chá de jasmim, que ela gosta muito. Mas tem isso que você está falando, assim, na relação entre uma mãe psicanalista e os seus filhos. Assim, eu costumo dizer que a psicanálise, quando a maternidade entra por uma porta, a psicanálise sai pela outra. Assim, não dá para você ser psicanalista dos seus filhos, nem dos seus parentes, nem dos seus amigos. Mas não tem como não perceber certas necessidades, certas mudanças de tom, de humor. E aí, nesse dia, a Gisela tinha chegado em casa muito triste, assim, ela estava realmente devastada, mas eu discretamente não podia, ela não gosta de ficar perguntando. A mãe judia que existe em mim teve que se controlar eu sabia que depois ela ia sair do quarto e quando ela saísse do quarto ela ia estar com muita fome, então eu tinha que fazer alguma coisa bem rápida, bem rapidamente, para quando ela viesse se sentar comigo, eu estaria disponível já, eu não ia estar ocupada com nada. Então o salmão narcisista leva pouquíssimos minutos para fazer, foi o que eu fiz com o que eu tinha. Pimentão, tomate, leite de coco, né? Palmito, molhinho sim. Só. E você doura os pedaços de salmão. Muito fácil de fazer. E por sorte eu tinha esse bolo de banana, que não é a sobremesa ideal para o salmão. Talvez fosse melhor uma compota, uma coisa assim mais leve, uma mousse. Mas eu tinha era isso, e o chá. E ela comeu, ficou calada, os olhos ficaram brilhando de novo, toda feliz. E ela falou que o salmão, obrigada, esse é o salmão narcisista, uma alusão ao narcisismo ferido, o eu ferido dela naquele dia, eu nunca vou saber porquê.
O bolo, ela disse, é o bolo terapêutico de banana. Então foram nomes que ela mesma deu. sugeriu, né? Sim. E as pessoas vão participando, né, Ana? O marido, filho, o amigo, os pacientes acabam batizando também as receitas, né? Encaminhando para você algumas sugestões. Um caso, né? A truta contrafóbica. Contrafóbica. A gente vai falar sobre ela também no próximo bloco. A gente vai continuar esse bate-papo super interessante com Ana Cecília Carvalho, psicanalista, também escritora. O programa Retratos volta em instantes. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a escritora, psicanalista Ana Cecília Carvalho. A gente está falando sobre um dos livros escrito por ela, o livro Neurótico de Receitas, né, Ana? Falávamos sobre o salmão narcisista, o bolo terapêutico de banana. Só queria mostrar a foto aqui para o público de casa, para a gente continuar, né, falando sobre essas outras histórias. Porque o bolo, essas receitas, gente, vocês podem fazer as receitas que elas funcionam, né, Ana? Claro, se não funcionasse, não tinha cabimento. Não tem nada de ficção em relação à receita, porque a receita funciona. Esse aqui é o bolo terapêutico de banana, que está aqui retratado no livro, ó. Dá água na boca só de ver, né, gente? Olha aqui o salmão narcisista também. Com essas belas fotos, elas foram tiradas por duas queridas amigas minhas, a Maria Dalman e a Diana Roy. Que fizeram as receitas, né? Fizeram. Experimentaram, tiraram a prova e fotografaram, né, Ana? Vamos falar sobre um dos capítulos que chama a atenção também, o capítulo Miolos Fritos. O que você pensou ao escrever esse capítulo do livro? Essa é uma alusão ao final de uma sessão ao que consta de um paciente, de um analista chamado Jacques Lacan. O paciente, depois de uma sessão difícil, teria sonhado que os miolos dele tinham sido fritados. E essa alusão me serve de pretexto para falar da semelhança que existe entre as atitudes necessárias e suficientes para você criar algo na cozinha e o que você deve fazer quando escuta alguém analiticamente. Nesse capítulo eu tenho a impressão que o objetivo era mostrar que o caminho entre o consultório e a cozinha é bem menor do que se pode esperar. Então, certas atitudes, como, por exemplo, se abrir ao inesperado, saber o tempo de cada ingrediente, como o tempo de cada paciente. A hora certa de acrescentar aquele ingrediente. Sim, a hora certa de encerrar uma receita, a hora certa de encerrar a combinação com o que servir, né? Sim, isso mesmo. Então, são atitudes que têm a ver com a paciência, com o respeito, com a disposição para deixar de lado qualquer expectativa que você possa ter. Então, eu vou brincando com essas ideias, para mostrar também como que você não pode pretender um rigor absoluto naquilo que você está fazendo. A psicanálise não é uma ciência exata. Assim, eu vou brincando com essas ideias. Tem que ter paciência, né, Ana, também para cozinhar, não tem? Tem que ter paciência. Com as pessoas que, porventura, chegam na cozinha? Estou falando isso porque dentro desse capítulo você conta a história do creme de milho do seu pai, que cheirava no quarteirão inteiro, a vizinhança toda, mas tinha hora que o creme não dava certo, né? Meu pai ia para a cozinha para fazer algumas coisas difíceis, entre elas esse creme de milho. Ele fazia também, isso é assunto do segundo volume, uma farofa que ele fazia de madrugada, depois que ele chegava do trabalho cansado.
E aí perfumava a casa Exalava. inteira e as filhas desciam a escada para poder, com aqueles olhos assim, cheios de, sabe, de cobiça, pedir um pouco do que ele estava preparando. Mas dessa receita, ele se esmerava, era uma coisa trabalhosa. É a receita mais trabalhosa que tem nesse livro, porque você tem que cortar o milho, espiga, né? Sim, depois torcer, espremer o caldo do milho. E depois, lá pelas tantas, quando ele estava cozinhando o cheiro, o aroma se espalhava, era uma delícia, sempre tinha uma vizinha que, se ela vinha atraída pelo perfume dessa iguaria, e no que ela começava a falar bem alto, nossa, que cheiro ótimo, eu também quero comer isso, era o que bastava para esse creme talhar. E não tinha jeito. Então, meu pai começou a trancar a porta da cozinha para impedir a entrada dessa pessoa. Esses imprevistos, né, Ana? Pois é, você em casa também pode pensar nisso, né? Porque sempre tem, né? Aquela pessoa, às vezes, que não faz tão bem pra gente, às vezes faz uma visita, você conta isso em um dos capítulos do seu livro, que faz uma visita e, na verdade, você fica mal depois que essa pessoa vai embora, a pessoa que não traz nenhum tipo de bem-estar para você, né? E isso acabou também sendo retratado aqui em um dos capítulos do livro. Não lembro bem qual mas eu lembro dessa história. No qual eu ensino a receita do bolo terapêutico. Do bolo terapêutico, né? De banana. Para você isso, que te restaurou também. Sim, naquele momento, claro, né? Presenteado por uma amiga, foi uma amiga que fez, Foi uma amiga né? que fez, sim, e ela me conta que a circunstância na vida dela em que ela se deu conta de que ela tinha que colocar para fora o limite né, entre ela e pessoas desagregadoras, isso foi uma boa lição para ela. Interessante. A gente falou sobre a truta contrafóbica, que foi sugerida por uma paciente bem especial, eu acredito, não é, Ana? Porque trouxe essa inspiração também para você, né? Sim. Essa inspiração vem das experiências do dia a dia, em casa, no consultório, né? Claro. Com os amigos. O escritor e o psicanalista, eles têm isso em comum, eles estão sempre com... observadores. São observadores, ligados. Né? O que se diz, o que se deixa de dizer tem importância. Então, essa experiência que faz parte de mim, ela transparece nos casos que eu escolho contar. E esse caso da truta contrafóbica tem a ver com uma experiência bem sucedida, né, de uma terapia. Eu conto isso com a permissão dessa pessoa. Ela me telefonou um dia querendo marcar uma sessão, mas quando ela ficou sabendo que eu trabalhava no 10º andar de um edifício, ela perguntou se não tinha jeito de eu atendê-la num outro lugar, porque ela tinha medo de elevador, ela teria que subir de elevador. E ela não podia subir de escada porque ela tinha um problema físico, né? uma coisa incapacitante na época. E eu disse que podia, mas eu gostaria de poder conversar com ela sobre isso. Ela tinha que nos dar essa chance de conversar sobre isso, pelo menos uma vez. E eu tive a impressão de que essa instrução, esse convite, não tinha nada de psicanalítico, pelo contrário. Mas ela veio na sessão que eu combinei, ela subiu de elevador. E quando ela subiu, para minha surpresa, e para ela também, ela não teve medo do elevador. E eu no telefone eu tinha dito para ela que ela podia vir conversar de outras coisas. Antes a gente decidia onde que fazia a sessão. E essa dica, vem falar de outras coisas, é o que me pareceu foi importante para ela. Falando de outras coisas, o sintoma deixava de ter uma função. E essa foi uma... Ela te presenteou foi com um livro, né? Um livro de um escritor americano chamado Brottingham, Richard Brottingham, que chama assim, Pescando Trutas na América. Tem uma tradução para o português desse livro. Então, a contrafobia, que é o oposto da fobia. Aí veio sugerir o livro. Ana, nosso tempo está passando rapidíssimo, voando, porque o papo aqui está bom. Mas antes da gente falar sobre esses outros livros também, só para a gente registrar, porque são vários e de temas e assuntos diferentes,
Você fala em um dos capítulos, em Berinjelas Sublimadas, o melhor estado emocional para se preparar uma receita. Na verdade, você questiona isso nesse capítulo. Você tem uma ideia de qual é esse estado emocional? O melhor estado emocional para preparar uma receita? É quando a gente está triste, é quando a gente está feliz, é quando a gente vai receber alguém, quando a gente está empolgado, quando a gente acaba de casar. Todos eles. Cada um é que vai ter que saber disso melhor, né? Eu não posso dizer que o melhor estado é para todas as pessoas. Qual é o seu? Eu preciso de estar, o quê? Com algum tempo disponível para preparar uma receita. Eu preciso de ter alguém que eu sei que vai gostar do que eu estou fazendo. Eu não cozinho para mim, é para as outras pessoas. Mas é importante que cada um descubra o que gosta, o que pode fazer. O que pode motivar. Qual que é a sua especialidade, né? Se é um determinado prato, se são tortas, se são doces, assados. salgados. Cada um tem uma especialidade, né? Então você não pode talvez pretender que você vai ser exímio em todas as coisas, né? Ana, vamos registrar aqui só alguns livros, aproveitar que todos estão aqui. Tudo começou com esses 2 livros, né? Isso em que ano? 75 e 76. Um livro de registros, né? Depois veio esse livro que ganhou, premiado esse livro, né? Um deles, o livro A Trilha Sonora para o Capitão do Sonho, foi o primeiro prêmio que eu ganhei nacional. Esse livro está esgotado. Uma Mulher, Outra Mulher, foi com ele que eu ganhei o Prêmio Brasília, uns anos depois. E você voltou a escrever sobre mulheres, né, agora, de certa forma? Recentemente um trabalho em psicanálise sobre a mulher. Sim. Pois é. Há que mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira? Tem um conto meu, é uma antologia de contos organizada pelo Luiz Rufato. Tem um conto meu aí. E aqui a Poética do Suicídio, em Silvia Plath, que é sua tese de doutorado. Essa é a versão light da minha tese de doutorado, literatura comparada. Sim. E aqui também livros infantis, né, Ana? São infantos juvenis. Infantos juvenis. Aqui a gente tem, não todos dali infantos juvenis, não é isso? Todos a gente ainda consegue, as pessoas conseguem adquirir, o livro Neurótico de Receitas está à venda, como é que as pessoas podem ter acesso? O livro Neurótico está na 2ª edição, ele é encontrado nas livrarias em Belo Horizonte, na Mineiriana, na Livraria do Psicólogo, na Leitura, na Ouvidor, então não é difícil. Se tiver alguma dificuldade, a editora Oficina de Arte e Prosa vai fazer o livro chegar na sua mão. Os outros, com exceção dos 2 primeiros livros de contos, os outros são encontrados facilmente. Facilmente nas livrarias aqui de Belo Horizonte. Ana, eu te espero aqui para a gente conversar mais, tá? E quem Virei sabe sempre. Para falar sobre as outras edições do livro Neurótico de Receitas, contar mais histórias aqui no Retratos, que o Retratos gosta gosta muito de histórias interessantes. Foi um prazer estar aqui. E falar, quem sabe, desse próximo projeto, né? Que vem alguns projetos por aí, a gente está de olho neles aqui para trazer tudo isso aqui no programa Retratos. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. O Retratos de hoje fica por aqui. Esse foi o nosso bate-papo com a psicanalista, escritora Ana Cecília Carvalho. Você pode ficar à vontade para sugerir entrevistados para a gente. Nosso e-mail é retratos@tvhorizonte.com.br. Também você fica sabendo as novidades, nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Twitter ou pelo Facebook. E na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até lá!